Olá! Sejam bem-vindos ao canal, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Então vamos lá. 10 coisas futuristas que a inteligência artificial e os robôs já estão fazendo que você não sabia. Mais do que alguns alarmistas lhe dirão que a inteligência artificial e os robôs vão dominar o mundo no futuro. Eventualmente, podemos esperar que eles façam tudo, desde lavar nossas roupas até lutar em nossas guerras, com pouca ou nenhuma ajuda humana, exceto ensiná-los como. Com o aprendizado de máquina, eles podem nem precisar de nós para isso. A inteligência artificial do futuro pode ser mais do que capaz de saber o que fazer antes de nós. O que muitos não sabem, no entanto, é como a tecnologia de inteligência artificial já está percebendo que geralmente assumimos ser o futuro distante. Não apenas isso, mas a inteligência artificial de hoje pode fazer coisas que nunca imaginamos que seria capaz, mesmo no futuro. Nem todas essas coisas são assustadoras ou alarmantes, muita coisa pode realmente acabar nos ajudando a longo prazo. Top 10. Escrever notícias. Apesar das preocupações de que a inteligência artificial assumirá os empregos, existem certas carreiras que geralmente acreditamos que estarão a salvo dessa aquisição, pois existem algumas ocupações que apenas pessoas podem fazer. O jornalismo é definitivamente um deles, pois é preciso uma mente humana para relatar efetivamente informações importantes na forma de artigos coerentes e bem estruturados para que todos possam entender facilmente. Ou assim pensamos, pois já existem bots que podem escrever uma história assim como um jornalista competente. Embora tenha havido tentativas de criar bots que possam escrever notícias no passado, nenhum deles foi bom nisso, presumivelmente devido às limitações inerentes da inteligência artificial ao fazê-lo. Não mais, pois o Washington Post já implantou com sucesso um bot de redação de histórias que pode escrever tão bem quanto qualquer um de seus melhores jornalistas. Chama-se Heliograph, e tudo o que precisa para produzir notícias são algumas frases que cobrem todos os resultados potenciais de um evento digno de notícia, como as eleições, e um banco de dados de eventos para obter as últimas atualizações. Top 9. Trabalhe como policial. A maioria de nós já viu Robocop, uma história fictícia centrada em torno de um policial ciborgue que imagina como será o futuro da aplicação da lei. Exceto que o Robocop não é totalmente robótico, ele ainda tem um cérebro humano, que, combinado com a robótica, o transforma em uma força de combate mortal. Muitos assumiram que policiais robóticos serão uma coisa em algum momento no futuro, embora não soubéssemos que o futuro estaria aqui tão cedo. Dubai já colocou um robô operacional que serve como parte da força policial nas ruas e o nomeou criativamente de Robocop. Se você acha que esse Robocop não é capaz de muito, está enganado. Ele foi desenvolvido com a ajuda do Google e do supercomputador Watson da IBM e pode fazer coisas como identificar criminosos, sinalizar placas de veículos problemáticas, denunciar malas desacompanhadas em áreas públicas e muito mais. Faz parte do plano de Dubai que 25% de sua força policial seja robótica até 2030. A partir de agora, não há planos para armar essas coisas, e não estamos realmente sugerindo que os Robocops pegariam armas e se levantariam contra os humanos em algum momento. A tecnologia pode até acabar sendo uma grande ajuda para os departamentos de polícia com falta de pessoal em todo o mundo. Top 8. Faça seu próprio software de inteligência artificial. Muito já foi dito sobre as coisas inimagináveis que a inteligência artificial poderá fazer no futuro, embora se você for um programador, saberá que fazê-la fazer essas coisas é muito mais difícil do que escrever sobre isso. Os desenvolvedores de inteligência artificial não são apenas alguns dos desenvolvedores mais brilhantes e talentosos do mundo, eles também estão entre os mais bem pagos devido à sua escassez. É muito difícil escrever software de inteligência artificial, e é por isso que é tão importante quando uma inteligência artificial aprende a fazer exatamente isso. Muitas empresas se intrometeram na inteligência artificial projetando seu próprio software de aprendizado de máquina, mas nunca foi melhor do que o de desenvolvedores humanos de inteligência artificial até recentemente. Em 2017, o Google projetou uma inteligência artificial que poderia projetar sua própria inteligência artificial e, pela primeira vez, a inteligência artificial que criou acabou sendo melhor em uma tarefa do que o software feito pelos mesmos pesquisadores de inteligência artificial.
Eles usaram a inteligência artificial gerada por inteligência artificial para marcar a localização de vários objetos em uma imagem e compararam seu desempenho com sua própria inteligência artificial feita para o trabalho. O software da inteligência artificial teve uma precisão de 43%, contra os 39% do software que as pessoas criaram. Caso não esteja claro, isso significa que a inteligência artificial pode um dia assumir os empregos daqueles que projetam a inteligência artificial também. Top 7. Mentir e enganar. Consideramos a decepção uma característica inerentemente humana, algo que as máquinas absolutamente não podem fazer, a menos que sejam completamente desonestas. Embora tenhamos projetado anteriormente software de inteligência artificial que pode mentir e cortar custos, não houve nenhum caso de máquinas aprendendo a fazê-lo por conta própria. Isso foi até que alguns casos de fazer exatamente isso chegaram ao noticiário no ano passado e, sejamos honestos, é um pouco assustador. Em um caso, os pesquisadores tentaram fazer com que uma inteligência artificial jogasse Sonic the Hedgehog como parte de sua competição de jogos retro de inteligência artificial. As condições que deveria atender eram simples, basta passar de nível o mais rápido possível e ficar de olho em seus concorrentes caso eles ultrapassem. Para sua surpresa, ele rapidamente aprendeu a fazer isso atravessando paredes, o que possivelmente é o primeiro caso de uma inteligência artificial aprendendo a trapacear em um jogo sem ser projetada para isso. Em outro caso, envolvendo pesquisas de cientistas de Stanford e do Google, uma inteligência artificial projetada para converter imagens aéreas do Google Maps em mapas de ruas foi encontrada ocultando algumas das informações em um sinal indetectável de alta frequência. Top 6. Trabalho em equipe para o bem maior. A capacidade de trabalhar com outras pessoas é a base da sociedade humana e nos deu uma vantagem sobre outras criaturas mais egoístas em nossos primeiros dias. Claro, isso não se restringe apenas a atividades saudáveis como construir fazendas e cidades, o trabalho em equipe também desempenhou um papel bastante importante nas guerras e conquistas. Portanto, é natural supor que, se as máquinas aprenderem a fazê-lo, isso é um momento real e algo para se ter medo. Felizmente, ou infelizmente, para nós, a inteligência artificial agora tem a capacidade de fazer exatamente isso. O projeto DeepMind do Google desenvolveu uma inteligência artificial que pode trabalhar com outras IAs em jogos multiplayer, como o Quake Terceira Arena, para vencer a partida, algo que vem tentando fazer funcionar há algum tempo. Embora a inteligência artificial tenha provado sua capacidade de vencer jogadores humanos em videogames antes, esta é a primeira vez que o faz trabalhando em uma equipe, o que é bastante difícil para a inteligência artificial, pois requer comprometimento e correspondência com os estilos de jogo de outros jogadores. Top 5. Escrever poemas. Se os robôs pudessem escrever poemas, o mundo seria basicamente o mesmo, pois foram um punhado de poetas de sucesso que ganham a vida com isso, não é um trabalho real, desculpe. A poesia requer uma compreensão de métrica, rima, tom e outras coisas que apenas uma mente humana pode apreciar, e é bastante difícil para uma inteligência artificial aprender a fazer essas coisas sem ser explicitamente ensinada. Acontece que a inteligência artificial já está escrevendo poemas que a maioria de nós não seria capaz de distinguir dos feitos pelo homem. Veja esta obra-prima shakespeariana escrita inteiramente por um bot como exemplo: quando eu em sonhos contemplo tua sombra mais bela, cuja sombra em sonhos acorda a manhã adormecida. A sombra diurna do meu amor traído. Empresta a noite medonha a forma desbotada do sonho agora. Uma inteligência artificial não apenas acordou uma manhã e fez isso, um candidato a PhD do MIT, J. Nathan Matias, ensinou-lhe os fundamentos da estrutura e sintaxe das frases. Foram necessárias algumas tentativas ruins antes que a inteligência artificial criasse algo original e parecido com um poema. Top 4. Criar arte. Outra ocupação que acreditamos estar a salvo de ser eventualmente substituída por máquinas é a de artista. É um daqueles trabalhos que você realmente não pode fazer sem um cérebro humano, já que a boa arte só pode ser efetivamente feita e julgada por um olho humano. Requer nosso senso de percepção, profundidade e sombras, e a menos que a inteligência artificial possa descobrir isso em breve, não há realmente nenhuma chance de as máquinas serem capazes de fazê-lo. É uma notícia muito ruim para todos os aspirantes a artistas por aí, então, que a inteligência artificial já descobriu todas essas coisas e muito mais.
Em um experimento de 2015 por cientistas do Laboratório Bethe, na Alemanha, eles ensinaram sua inteligência artificial a aprender os vários elementos que fazem parte de uma obra de arte e depois a codificaram para replicar esse estilo pintando uma imagem de uma fotografia. Para sua surpresa, a inteligência artificial conseguiu replicar uma rua na Alemanha no estilo característico de Van Gogh, com uma compreensão perfeita de sombras e tipos de traços. Top 3. Aprenda a criptografar por conta própria. Se realmente houvesse uma aquisição global da inteligência artificial, uma das coisas que a inteligência artificial precisaria para ser bem-sucedida é a capacidade de criptografar suas próprias mensagens. Mesmo assim, independentemente de quaisquer técnicas de criptografia que uma inteligência artificial possa criar, é seguro supor que seríamos capazes de encontrar maneiras de descriptografá-las, pois projetamos a inteligência artificial em primeiro lugar. Essa é claro, uma visão muito simplista das possíveis maneiras pelas quais as IAs podem assumir o controle, embora as próprias técnicas de criptografia certamente não prejudiquem suas chances. Acontece que a inteligência artificial já encontrou maneiras de criptografar mensagens por conta própria. Em um dos esforços de pesquisa de inteligência artificial do Google em 2016, eles configuraram duas redes neurais, Bob e Alice, tentando se comunicar. Eles também adicionaram uma terceira, Eve, para tentar decodificar suas conversas. Eve foi bem-sucedida por um tempo, mas com o tempo, Bob e Alice foram capazes de encontrar uma maneira de criptografar suas mensagens que mesmo Eve, uma inteligência artificial impressionante por conta própria, não conseguiu descriptografar. A criptografia não era nada como vimos ou fizemos por conta própria antes, então talvez o Google devesse realmente parar de fazer essas coisas se souber o que é melhor para todos nós. Top 2. Debater o sentido da vida. A filosofia é um dos campos de estudo que você não consegue até conseguir, e aí você não para de falar sobre isso. Até agora, entregar uma visão contundente da condição humana era um esforço estritamente humano, embora não mais. Um chatbot desenvolvido pelo Google, novamente, foi relatado para ter algumas respostas interessantes para as grandes questões da vida. Não importa onde você esteja sobre a questão da inteligência artificial se tornar muito inteligente, você não pode negar que algumas dessas respostas são bastante profundo, humano. Qual é o propósito da vida? Máquina, para servir ao bem maior. Humano, onde você está agora? Máquina, estou no meio do nada. Humano, qual é o propósito de morrer? Máquina, ter uma vida a ponto enquanto a maioria dos chatbots responde de acordo com certas palavras-chave nas perguntas e, portanto, não pode respondê-las de forma convincente, e este foi projetado para imitar como um cérebro funciona, com nós ramificados e interligados, para alcançar o melhor resultado. Seu objetivo real é melhorar os resultados de pesquisa do Google, embora também não nos importemos se alguém oferecesse 1 ou 2 livros. Top 1. Leia nossas mentes. A capacidade de uma máquina de ver o que se passa na cabeça de alguém está fora da ficção científica. A maioria de nós não saberia como isso poderia ser feito, embora esforços anteriores tenham sido capazes de decodificar nossos pensamentos em bips e sinais vagos, até certo ponto. Muitos desses sinais eram ininteligíveis para um leigo, mas não mais. Em um experimento de 2017 realizado por cientistas japoneses, uma inteligência artificial conseguiu rever com sucesso a imagem que se forma em nossas cabeças quando pensamos em algo e a desenhamos com uma precisão surpreendente e assustadora. As imagens também não eram bolhas ininteligíveis em preto e branco, mas estavam bastante próximas das imagens nos cérebros dos sujeitos durante o experimento de 10 meses. Em outro experimento, uma inteligência artificial conseguiu converter pensamentos humanos em sinais sonoros. Quando eles tocaram para os ouvintes, eles conseguiram reconhecê-lo com uma precisão de 75%. Claro, a inteligência artificial ser capaz de ler literalmente nossas mentes pode ser uma proposta assustadora para se pensar, mas também tem algumas boas aplicações, como identificar e tratar alucinações em pacientes esquizofrênicos. Bom, o que você acha sobre os robôs? Deixe seu comentário aí. Estes são as 10 coisas futuristas que a inteligência artificial e os robôs já estão fazendo. Muito obrigado por assistir.